Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Terminologia de Filme, nós vamos falar de duas situações extremamente importantes em set de filmagem. Nós vamos falar dos props e dos objetos de cena. Por que eu trouxe isso aqui? Porque ainda é uma grande dúvida entre muitos profissionais iniciantes de cinema e televisão. Quais são essas diferenças? Então, prop, na verdade, é propriedade. Mas o que é isso exatamente? Então, são todos os objetos que os personagens vão utilizar nas suas cenas. Como, por exemplo, um copo de água, uma jarra de água, 1 litro de leite, mexer a cadeira para sentar, na mesa para a refeição, ou simplesmente para mexer no computador. Então o computador também vira um prop. Então todos os objetos que são utilizados pelos personagens, eles se tornam props. Um quadro de parede não é prop se o personagem não colocou esse quadro na parede ou não retirou esse quadro da parede. Ele se torna um objeto de cena. Então, o que são objetos de cena na verdade? Tudo que ajuda a montar o cenário e a decoração. Entretanto, eles estão ali somente para ajudar a cena a funcionar, a audiência entender aonde os personagens estão. Mas isso não significa que esses objetos serão utilizados pelos personagens em algum momento. Ou seja, tem um quadro da parede, como eu falei, ele se torna um objeto de cena. Tem um vaso de plantas num canto da sala, ele se torna um objeto de cena porque ele está lá somente para decoração. Um sofá que não foi usado, que não teve uma bolsa jogada por uma das personagens, ou um casaco, ou eles não sentaram no sofá, ele se torna um objeto de cena. Então tudo que compõe o set de filmagem e que não é utilizado pelos personagens se tornam objetos de cena, e tudo o que está no cenário e é utilizado pelos personagens para demonstrar alguma coisa ou para auxiliar nos diálogos e nas ações se torna prop, propriedade. Isso é a grande diferença e que muitas vezes deixa muitos profissionais, principalmente os profissionais que são os diretores de arte, na dúvida como fazer isso e como saber essa grande diferença. São pequenos detalhes que fazem muita diferença em um filme, uma novela, uma série de televisão e até mesmo no teatro, aonde tem que saber principalmente o diretor de cena, o diretor geral, ou o diretor que é o coordenador de núcleo, muitas vezes, dependendo da produção, existem os diretores de núcleo, aonde cada diretor vai ser responsável por uma fatia, digamos assim, desse roteiro. Então, eles têm que saber o que é objeto de cena e o que é prop. E quando você sabe essa diferença, fica muito mais fácil de você também organizar e dirigir os seus atores. Semana que vem eu vou trazer aqui a importância que é para um diretor de elenco saber organizar e conversar melhor com os seus atores. Por que eu tô falando isso? Porque isso também é extremamente importante e entra junto também toda essa parte de objeto de cena, prop, equipamentos, linguagens, até mesmo expressão corporal. Se um diretor não está acostumado em manusear certos vocabulários e também entender como se comunicar com um ator, pode colocar muita coisa a perder, porque ali mistura muita coisa, incluindo o ego. Isso mesmo, existem muitos atores de início de carreira que acham que só porque conseguiram um papel importante de ponta em um projeto, o ego vai lá em cima. Então, o diretor de elenco, que é o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de cast director,
ele vai ser o responsável, ou ela vai ser o responsável para organizar e conversar com os personagens que estão em cena e entender tudo isso e explicar até mesmo essas cenas e estar em contato direto também com os agentes. Então, gente, fazer cinema é muito mais do que ligar a câmera. Fazer cinema é muito mais de dizer, ó, som rodando, câmera rodando, ação. É uma situação muito grande, existem muitas coisas que são envolvidas, existem muitos passos que têm que ser envolvidos e também tem toda a preparação que vai além disso. Eu vou fazer também um vídeo falando, que eu já falei que eu ia fazer semana passada, sobre o food plan, que no caso é como a gente distribui a cena de uma forma desenho mesmo, e mostrando aonde exatamente cada um dos atores e aonde a câmera, a luz, microfone, tudo tem que ficar. Que isso são situações que muitas vezes diretores iniciantes não estão acostumados e não levam muito a sério, acham que não precisam, mas isso faz uma grande diferença quando você vai para a sala de edição e você começa a entender os erros que você cometeu. Ninguém é obrigado a saber tudo no início, mas existem coisas cruciais que podem te ajudar bastante se você parar um pouquinho, entender um pouco melhor como funciona o assunto e começar a fazer de uma forma mais correta. Como eu falei, ninguém precisa saber tudo. Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, James Cameron, todos esses grandes diretores que hoje são reconhecidos mundialmente e que levam milhares de pessoas à loucura com seus filmes e são recordes de bilheteria, passaram pela mesma situação que você pode estar passando hoje. Então, aprenda isso. Humildade é tudo nessa carreira. E dizer, eu não sei fazer, me ensina, também é muito importante. Porque querendo ou não, gente, a gente tem que ser humilde para conseguir chegar aonde a gente deseja. Como uma vez o próprio George Lucas falou, eu em 18 meses aprendi a fazer tudo dentro da faculdade, mas eu cheguei lá, eu não sabia nada, eu tinha muitas ideias, eu não sabia como desenvolver. Mas ele foi humilde e hoje ele é nada mais, nada menos do que um recordista de bilheteria. Então, você tem que entender isso. Você, como profissional iniciante, tem que entender, tem que ver sim muitos filmes antigos, tem que ver os clássicos, tem que ver filme preto e branco, por que não? É difícil, às vezes é meio complicado de entender, filme mudo, mas você vai ter que ver, porque são pessoas lá atrás que construíram o universo que você quer entrar hoje. Então, tenha consciência, humildade, responsabilidade, disciplina e foco, que você chega lá. Eu te vejo na próxima semana com outra terminologia de filme. Tchau, tchau!